Há uma crise diplomática grande ali, por isso que há uma série de reuniões e também o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para uma reunião. O André Anelli está acompanhando essa história e vai trazer as informações ao vivo para a gente. Embaixador convocado para voltar ao Brasil, Anelli. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde aos comentaristas, a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Pela nossa apuração, pelo menos por enquanto, não se trata de nenhum rompimento diplomático, nem do fechamento da Embaixada do Brasil em Israel. Nesse momento, de novo, de acordo com a nossa apuração, o que se trata é apenas, então, de uma conversa com o embaixador do Brasil em Israel, porque ele, nas palavras do governo, internamente aqui, foi submetido então a essa reprimenda que acabou acontecendo diretamente do governo israelense, logo depois das declarações do presidente Lula, comparando então a guerra contra o grupo terrorista Hamas ao holocausto promovido pelo então ditador Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, não se trata de nenhum rompimento diplomático ou nenhum fechamento de embaixada. O que o governo brasileiro quer é realmente saber diretamente do embaixador do Brasil em Israel quais foram as palavras exatas ditas a ele logo depois, então, dessa repercussão das declarações do atual presidente Lula e, a partir daí, tomar outras iniciativas. Portanto, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, no dia de amanhã, o embaixador do Brasil em Israel está, assim, a caminho aqui do país, é o Frederico Meyer. Ele embarca, então, para o Brasil amanhã, já trazendo essas informações diretamente do que ouviu do governo israelense. Eu estou aqui no Palácio da Alvorada, onde, pela manhã, o presidente Lula cumpriu parte da sua agenda aqui, depois de retornar da viagem que ele fez pela África, pelo Egito e também pela Etiópia. O presidente Lula recebeu pela manhã o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, também recebeu aqui o secretário para Assuntos Estratégicos, assessor especial Celso Amorim, que inclusive tem ampla experiência diplomática, e acabou também trazendo para cá o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Havia a expectativa de que o Brasil se manifestasse em torno de uma nova nota, provavelmente se desculpando em relação às declarações do presidente Lula, mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ontem a Secretaria de Comunicação Social acabou emitindo uma nota em que reafirmou que o presidente Lula condena a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, acredita que essa guerra já tomou uma proporção ali que não cabe em relação àqueles ataques sofridos por Israel em outubro, mas em nenhum momento essa nota acabou fazendo alguma referência à comparação do presidente Lula em relação ao Holocausto na Alemanha nazista. Portanto, a gente segue aguardando qualquer tipo de movimentação ou declaração aqui no Palácio da Alvorada, mas assessores diretos do presidente Lula dizem que o presidente Lula não deve voltar atrás e não deve pedir desculpas em relação à declaração dele feita na Etiópia no último domingo. Evandro. Muito obrigado pelas informações. Tem mais, Anelli. O Fábio Piperno, o Anelli já traz aqui a atuada, né? O presidente da República não deve pedir desculpas e, por isso, talvez continuaria sendo uma persona não grata, que foi esse título que foi imposto a ele enquanto não pedisse desculpas por conta do que disse e da comparação que fez entre a ação de Israel hoje com o Holocausto de Hitler lá atrás. Mas, de qualquer forma, há uma movimentação intensa. Os chanceleres todos aí ao redor de Lula, várias reuniões e agora até o acionamento do embaixador brasileiro em Israel para que ele retorne aqui ao país. Como é que você analisa essa movimentação? Eu acho que, em relação à questão do Holocausto, eu acho que o presidente deveria, sim, dar algum tipo de explicação. Repito, a inserção do Holocausto nessa discussão, nessa justa condenação ao governo criminoso de Israel, ela é equivocada. O Holocausto é um outro episódio da história que não pode ser, de fato,
Ele não serve de ponto de partida para nenhuma comparação. Exatamente. Ele é uma marca muito dramática de um momento lamentável da humanidade. Então, o Holocausto não deve ser um balizador para qualquer tipo de comparação com o que eventualmente aconteça hoje. A condenação pelos atos criminosos e pela tentativa de extermínio na faixa de Gaza, aí sim. Eu me lembro que, inclusive, na semana passada, a gente até entrevistou aqui, um brasileiro que trabalha lá para as forças militares de Israel, e a minha última pergunta para ele foi exatamente sobre isso, sobre informações de que ministros do governo de Israel já se manifestaram favoráveis, inclusive, a que os palestinos residentes naquela região sejam levados para alguma outra área do planeta para que aquilo, de alguma forma, seja incorporado a Israel. E ele falou, bom, isso é um assunto do governo, o exército não vai se pronunciar. Então, existe sim uma ação deliberada no sentido de limpar a área, para falar em português claro, e isso, muita gente na comunidade internacional suspeita ou sabe e acaba silenciando. Fala, o Segré levantou a mão. O que foi? Pode ser. Não, fica à vontade. Por favor, depois eu passo para o Vilela. Pero quando você fala do governo criminoso do Israel, a gente precisa ir um pouquinho mais para trás na história e nos acontecimentos. A primeira questão é, todo mundo defende e defendia, provavelmente seja uma saída diplomática interessante, a criação do Estado palestino. Lembrando que em 1947, quando as Nações Unidas propõem, através de uma sugestão de Aranha, que era um diplomático brasileiro, a criação dos dois estados, quem esteve contra isso foram precisamente essas lideranças palestinas que não queriam isso. A gente pode, inclusive, passar uns 10 programas argumentando o que eles não queriam. Mas ok, mas tudo bem. Houve lá a divisão. Vamos imaginar. Houve a partida. Naquele momento, eles não quiseram. Depois perfeito. a gente pode ir. No dia 7 de outubro, tivemos esse ataque massacrador. Criminoso, já falamos aqui. Colocando terrorista. Meninos no forno, queimando todo mundo, estuprando jovens, levando um monte de gente, que inclusive muita gente ainda está sequestrada. Perfeito. E tem a terceira lei de Newton, é de ação e reação, tem que ser equiparativa. Quando você tem esse ataque, que esperava? Que Israel dissesse, me devolva, por favor, os nossos sequestrados, com a barbaridade que fez. E o que fez o governo brasileiro? Não reconheceu que esse Hamas era terrorista, amparado numa desculpa muito simples. Não, como a ONU não reconhece a Hamas como terrorista, então o governo brasileiro também não vai reconhecer. Gente, isso é terrorismo. Isso não foi criticado, de fato, com todas as letras pelo governo brasileiro. E aí, qualquer questão agora que seja da reação de Israel, porque, de novo, eu não estou defendendo Israel, mas não foi um ataque de Israel, foi uma defesa de Israel perante o ataque que ele sofreu no seu território para os seus cidadãos. E aí vai o criminoso Estado de Israel. Então, o que é Hamas? Se o governo de Israel... Criminoso. Então, o governo brasileiro fala isso já muitas vezes, inclusive emitiu uma nota hoje falando, já condenamos muitas vezes o ataque terrorista do Hamas. Está na nota de hoje, então, inclusive. Como criticaram o ataque do Hamas, então o resto vale, tá certo? Não. Vilela, a gente sabe que Israel pode responder por crimes de guerra por conta dos ataques em hospitais, por conta da morte de mulheres e crianças. Todas essas questões vão ser tomadas depois. A própria população, nas várias vezes que nós investigamos, que as entrevistamos, as pessoas que nos dão entrevista de Israel falam, nesse momento a gente está preocupado em manter a segurança. A conduta de Benjamin Netanyahu para impedir ou para combater esse ato terrorista, a gente vai ver depois. Muitos desses moradores também questionam a atuação do primeiro-ministro, até mesmo antes, por conta da crise política que o Estado já vivia. Agora, como é que você vê todas essas questões vindo à tona justamente com a comparação de algo que é completamente inaceitável por toda a nação, por qualquer nação, e principalmente por esse povo, que é o povo judeu, que foi um dos mais atingidos à época do Holocausto? Olha, a comparação, ela é para machucar. Quando você
dialoga com alguém, discute com alguém e na falta de argumento tenta vir com algum argumento pejorativo para machucar a ferida, aquela mácula, aquela dor que a pessoa tem, isso é feito para machucar. Isso não cabe dentro de uma lógica de uma relação entre Estados. O Brasil, pela sua tradição na diplomacia, não pode assumir um papel como esse. E aí a gente percebe, quando a gente passa a olhar o jogo como um todo, com todos os atores e todos os detalhes, a gente vê, por exemplo, que o presidente Lula não faz ataque com relação à Rússia por ter invadido a Ucrânia. E hoje em dia nós temos mais mortos na Ucrânia, se for assim, do que na faixa de Gaza, por exemplo. Então, você vê claramente que o Estado está sendo capturado por um viés ideológico que só olha um lado do tabuleiro. E dentro do Estado de Direito, do Estado constitucional, a gente não pode ter uma captura do Estado pelo governante. A gente tem que ter uma visão e, nesse sentido, especialmente na diplomacia brasileira, que tem um histórico de uma defesa pela solução de conflitos, um histórico pela defesa dos direitos humanos, não pode ter uma conduta enviesada como o presidente da República teve para ferir Israel e toda a comunidade judaica.